Eu queria convidá-los, aqueles que puderem, a mais uma vez colocarem de pé. Nós iremos ler a palavra do Senhor no Evangelho segundo nos escreveu João. Evangelho do nosso Senhor Jesus, segundo João, capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17. João, capítulo de número 17, nós iremos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 16. João 17, do versículo 1 até o versículo de número 16. Se você encontrou, diga amém. Nós iremos fazer uma leitura alternada desse texto. Então, eu iniciarei lendo o versículo 1 como versículo ímpar, os irmãos lerão os versículos pares, e isso nós faremos até o final dessa sessão. João capítulo 17, versículo 1 diz assim: Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Agora eles reconhecem que todas as coisas me tens dado, provém de ti. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guardes do mal. Vamos ter mais uma palavra de oração. Deus bendito e santo, nós imploramos por Tua graça e pela iluminação do Teu Espírito em nossas mentes e corações, de modo, ó Deus, que possamos compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para nós, o Teu povo, e encontrarmos na mesma graça e disposição para vivê-la, para obedecê-la, segundo o poder do Espírito que em nós opera. Ó Deus, abre os nossos ouvidos espirituais, destampa, desvenda os nossos olhos, para que então contemplemos as maravilhas da Sua lei. Revele Cristo aos nossos corações, e que o Espírito Santo, o melhor de todos os pregadores, pregue o Evangelho à nossa alma. É a nossa oração, em nome e para a glória do Cordeiro Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar. O Deus a quem servimos é um Deus que ora.
Essa afirmação, por mais categórica e óbvia que seja, não é tão comum nas religiões pagãs. O Deus a quem servimos é um Deus que ora. Quando nós olhamos para a vida e para o ministério de Jesus, em especial para o seu ministério terreno, fica-nos claro que uma das marcas distintivas do seu ministério era a prática da oração. Não poucas vezes encontramos o Mestre solitariamente, regozijando-se em sua alma na presença do Pai o Todo-Poderoso. Não uma ou duas vezes apenas, mas numa sequência quase que incontável de vezes. O evangelista Lucas, em especial, destaca o prazer que Cristo tinha no lugar da oração, no jardim da oração, deixando-nos marca e evidência de que sim, é impossível vivermos a vida cristã divorciados da prática da oração. Eu falei em outra ocasião, pregando nesse mesmo texto, porém numa sessão posterior, a partir do versículo 17, que nos humilha saber que o nosso Deus, Cristo, ora e que nós, muitas vezes, sendo quem somos, não oramos. Eu não sei quanto a você, mas para mim é vergonhoso me imaginar na dinâmica da peregrinação cristã, divorciado dessa prática que é tão preciosa aos santos, e olhar para o meu Cristo, para o meu Mestre, e vê-lo de joelhos, prostrado. Se Cristo, sendo Deus, co-igual com o Pai, co-igual com o Espírito, de mesma substância com todas as pessoas da divindade, se dispôs a orar, o que nos resta, meus irmãos, é orar. Não existe espaço para nós longe dessa ambiência sagrada. Por mais que tentemos, eu reitero dizer, é impossível a vida cristã à parte da oração. Você pode dizer até que é crente, ter o seu nome arrolado num livro de membros. Você pode estar ligado a um CNPJ, a uma instituição, mas difícil lhe será caminhar com Deus, no mundo hostil a Deus, no mundo que é demonizado em seus valores, à parte do lugar da oração. O pastor Hernandes, em uma de suas mensagens, diz assim, ele, na verdade, constrói na forma de uma pergunta: é possível um cristão fiel viver sem orar? E a resposta é um contundente não. E quando nós olhamos para Cristo, Cristo está orando. João 17 é uma destas orações do Senhor Jesus. Ficou conhecida como oração sacerdotal. Jesus ora na condição de sacerdote, quase que se consagrando e ao mesmo tempo oferecendo-se na condição de oferta vicária, de libação pelo pecado ou pelos pecados do seu povo. Era comum na construção da religião tabernacular, por assim dizer, dentro da configuração do templo, o sacerdote, antes de entregar a oferta, orar a Deus. Então ele se consagrava, orava ao Senhor por si, orava ao Senhor pelo povo, orava ao Senhor pela oferta e depois sacrificava o animal. Parece que algo semelhante está acontecendo aqui. No imaginário, talvez judaico, fica-nos claro perceber um sacerdote orando por si, porque nos primeiros 6 versículos, Jesus está orando por si mesmo, pela glória do Pai, pela manifestação do seu ministério no mundo. Depois ele ora pelos seus discípulos. De alguma forma, é construído aqui, talvez na mente do ritual judaico, aquela mesma imagem que um judeu via ao entrar no templo. O sacerdote orando por si e pela oferta que seria oferecida no altar do Senhor. Isso é dito porque, provavelmente, Jesus ainda estava no recinto do cenáculo. Naquele momento em que ele havia falado de forma mais clara da sua cruz, da sua agonia vicária. Ele estava, quem sabe, na última ceia ainda, em tom de despedida, de um discurso martírico, dizendo assim: olha, eu estou indo para junto do Pai, vem o Espírito Santo que não vai deixá-los órfãos, vocês receberão da parte dele poder e graça para continuarem testemunhando de mim, mesmo quando perseguidos e levados aos tribunais. Fiquem em paz com tudo isso, mas eu estou indo. Na teologia joanina, essa ideia da hora chegada,
que aparece em alguns capítulos deste evangelho aponta exatamente para a hora da cruz. Jesus estava rumando para aquilo que foi talvez o ponto mais alto da sua missão, a sua oferta, o seu sacrifício, a sua entrega no lugar dos pecadores. E ele então está orando, como o sacerdote que era, nos ensinando, meus irmãos, algo que é fantástico e que, inclusive, aqui numa reunião de oração, já trabalhamos sobre. Estamos estudando, inclusive, a carta de Tiago no nosso eco, e temos falado, logo no capítulo 1, ficando muito claro que a maneira como um cristão maduro lida com as aflições da vida é no campo da oração. Tiago parece salientar isso com muita ênfase. No capítulo 1 da sua carta, versículo 5, ele está escrevendo para irmãos perseguidos e sofridos, e ele diz: meus irmãos, se vocês têm necessidade de sabedoria, façam o quê? Orem a Deus, peçam a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lança em rosto, nada impropera. Tiago então está dizendo que um cristão maduro lida com os seus dilemas, lida com os seus problemas, lida com as suas aflições no quarto da oração, no ambiente da súplica e da prece a Deus. Parece que Jesus está fazendo o mesmo. Ele está aflito, a sua alma está angustiada, e o que é que ele faz? Ele ora. Veja se ele não faz o mesmo no Getsêmani, ao ponto de suar sangue. Diz a palavra que no Getsêmani, sendo prensado pela dor mais agônica e amarga, as Escrituras nos afirmam que ele orou. Parece que esse é um padrão estabelecido pelo Cristo e que ficou muito impregnado na alma apostólica, de que crente maduro lida com os seus dilemas, aflições, problemas e sofrimentos, não na sala do desespero, não se descabelando, não se precipitando, não se arriscando pelas suas próprias forças e sabedoria, mas de que um cristão maduro lida com a fornalha da aflição e com o caminho da dor por meio da oração. Isso já nos resta uma pergunta: como nós, sendo discípulos do Mestre, temos lidado com as nossas vias dolorosas? Será que temos levado ao Senhor aquilo que nos preocupa? Como afirmado pelo apóstolo Paulo, ao invés de trazermos ao coração preocupação, devemos levá-la a Deus. Filipenses capítulo 4, quando ele diz: não andem ansiosos por coisa alguma, antes, porém, façam conhecidas diante de Deus as vossas preocupações por meio da oração. É como se Paulo estivesse dizendo assim: ao invés de vocês trazerem as preocupações para o coração, levem as preocupações para o trono de Deus. Mas como? Por meio da oração, porque crente maduro lida com os dilemas da vida através da oração. O primeiro grande apelo, talvez desse texto seja esse: nós precisamos orar. Mas não apenas quando prensados pelas aflições, precisamos orar o tempo todo, meus irmãos. O mesmo apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Tessalonicenses, disse assim: orai sem cessar. Me diga que prazer maior há nesse mundo do que estarmos quedados aos pés do Mestre, em devoção profunda, entregando diante dele a nossa alma, rendendo diante dele o nosso louvor. Que prazer maior há nesse mundo! Que lugar melhor pode existir do que aquele que só pode ser encontrado aos pés do Nazareno? Por isso, meu grito, meu apelo nessa noite para você, querido cristão, não é outro, senão entenda a oração como um grande privilégio, como um meio de graça preciosíssimo que o Senhor dispôs para você e para mim. Ore. Jesus entendeu que a oração era importante, era necessária e indispensável, e o tempo todo ele orava. E mais uma vez ele ora aqui. Agora, na oração de Jesus, fica-nos claro ainda, dos versículos 1 a 6, que o cerne da sua petição, a primazia da sua súplica, não são as suas necessidades pessoais, nem tampouco as necessidades dos seus discípulos imediatos, ou mesmo da igreja universal, da igreja espalhada sobre a face da terra. Fica-nos claro
que a ambição central do Cristo por meio da oração é a glória e a vontade do Pai. Percebe que para Jesus a oração não é um meio de se barganhar com Deus. Diferente daquilo que se é ensinado, a oração não tem a ver com uma troca, com uma moeda, com algo que eu dou e espero receber de volta, com uma forma de determinar que as coisas aconteçam. Pelo contrário, Jesus entendia que a ambição mais central, mais profunda da oração precisa ser a glória e a vontade de Deus. E ele ora por isso em primeira instância. Como se esse fosse talvez um exemplo único. E contradizendo isso, eu quero levá-lo à oração conhecida como oração dominical. Mateus capítulo 6, você conhece, não precisa nem você abrir sua Bíblia. Os discípulos, vindo de uma cultura judaica onde a oração era praxe, disseram em certa ocasião: Senhor, ensina-nos a orar. E o Senhor Jesus, então, muito gentil e solícito, resolve ensinar os seus discípulos na prática da oração. E como é que ele começa dizendo? Quando vocês orarem, digam assim: Pai nosso, que estás nos céus. Primeira petição: santificado seja teu nome. Segunda petição: venha a nós o vosso reino. Terceira petição: seja feita a vossa vontade. A pergunta que eu lhe faço é: até agora, onde é que você entra? Perceba que as três primeiras petições dizem respeito a Deus, ao seu nome, à sua fama, ao seu reino, à sua glória e à sua vontade, e não a nós. Eu não estou falando que Jesus nos impede de orarmos por nós mesmos, pelo contrário, Ele nos instiga, Ele nos insta a isso. Eles pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Há um convite nas Escrituras de irmos ao Senhor, para irmos a Ele em oração. Isso não é um proibitivo, mas é preciso que entendamos que o cerne, o coração da oração, não é a vontade daquele que ora, mas a vontade daquele para quem se ora. O que deve estar pulsando em nossas almas todas as vezes que nós vamos ao lugar da oração, deve ser a vontade e a glória de Deus, sendo espalhada em nós e através de nós, num mundo que lhe é hostil. A pergunta que eu lhe faço é: será que Deus é a prioridade das suas orações? Isso parece um tanto confuso, mas é bíblico. É bíblico dizer que Deus está mais interessado e preocupado com a sua própria glória do que com a nossa. Que Deus está mais preocupado e interessado com o seu próprio nome do que com o nosso, com o seu próprio reino do que com os nossos impérios de areia. Por isso que a oração, antes de tudo, diz respeito a Deus, à vontade de Deus, ao nome de Deus, à fama de Deus e ao reino de Deus. Jesus, portanto, está orando, e ele tem a glória do Pai como cerne da sua petição introdutória. Depois de ter orado para que Deus o glorificasse, e à medida que isso acontecesse, ele também glorificasse ao Pai, Jesus ora em favor dos seus discípulos. E a primeira petição de Cristo em relação aos seus discípulos é por proteção. Se você voltar os olhos para o texto bíblico, no versículo de número 12: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, guardei-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. E depois ele vai dizer: Senhor, guarda-os também. Agora eu estou indo para junto de ti, guarda-os no teu nome. Jesus então ora pela proteção dos seus discípulos. Mas uma pergunta precisa ser suscitada aqui, meus irmãos. Se Jesus ora, e ele ora pela nossa proteção, ele ora pela proteção da sua audiência primeira, mas esta oração também nos diz respeito, nos alcança.
se Ele ora pela nossa proteção, se Ele ora pela nossa guarda, se Ele ora para que sejamos livrados, a pergunta é: precisamos ser protegidos e livrados de quê? Ou de quem? Por que Jesus ora? Para que Deus, o Pai, livre, proteja e guarde os seus discípulos. Parece então que, por uma dedução lógica, nós haveremos de concordar que a vida cristã não é um parque de diversões. Jesus não esperava em momento algum que os seus discípulos, seus servos, que os seus imitadores andassem nesse mundo desavisados, desatentos, olhando para um lado e para o outro, olhando para o céu. Parece-nos então que há um chamado para uma vigilância, uma vez que o mundo no qual nos encontramos, onde pelo próprio Cristo fomos enviados, é um mundo de hostilidade, truculento e de ameaças constantes a nós, povo de Deus. Parece-nos então que Jesus tem em mente não uma Disneylândia, e sim um campo de guerra, minado, onde nós temos uma fronte inimiga que diariamente nos ataca. Jesus ora por proteção e livramento porque Ele sabe mais do que ninguém que ser cristão é ser atacado. E eu quero que você entenda nessa noite isso que é muito basilar. Ser cristão é ser constantemente atacado. Mas pastor, ninguém me ataca. Eu acordo de manhã, escovo os dentes, tomo meu banho, vou para o trabalho, volto para casa, está tudo em paz. Guerra é lá na Ucrânia, pastor. Se você é cristão, segundo o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios no capítulo 6, você está em guerra. E a sua guerra não é contra os príncipes deste mundo. Segundo as Escrituras, há uma milícia espiritual que, de alguma forma, está urdindo contra a nossa vida. Principados e potestades, dominadores deste mundo mal, se levantam todos os dias para solapar a sua e a minha fé. Se algo que nós precisamos entender nessa noite é que nós estamos sob ataque. A vida cristã é uma vida sob ataques. Sofremos ataques pelo menos por 3 vias. Russell Shedd escreveu inclusive um livro e foi talvez tema de várias de suas palestras, falando dos 3 inimigos cristãos, que poderíamos talvez introjetar ou extrair do texto, dizendo que nós sofremos ameaças do mundo, da carne e do diabo. Diariamente, o mundo, a carne e Satanás nos assediam. Diariamente, os dardos inflamados do maligno, os encantos falaciosos deste mundo e as tentações mais vis da nossa carne nos convidam a rompermos com a palavra de Deus e seguirmos o nosso próprio caminho, na nossa própria direção. Você está sob ataque, cristão. Mesmo que você não veja, mesmo que você não se aperceba, é importante que você me ouça nessa noite. Ao colocar o pé fora desse recinto, o mundo e Satanás estarão apostos com as suas armas forjadas contra você, contra a sua família e contra a igreja do Senhor. Por mais que você brinque de ser cristão, Satanás não brinca de ser Satanás, o diabo não brinca de ser diabo. Por mais que você flerte com a oração, Satanás não flerta com a tentação. Você precisa acordar todos os dias, entendendo que é indispensável estar revestido de Cristo e da força do seu poder, para que você permaneça inabalável diante dos tantos ataques da sua carne, do mundo e do maligno. Jesus fala nesse texto que o mundo o odiou. E por mundo aqui nós estamos falando desta construção, desse sistema de valores
que se opõe a Deus, se opõe à sua vontade, se opõe à sua palavra, se opõe à sua igreja, se opõe aos seus santos. Há um mundo que se levanta todas as manhãs disposto para perseguir a igreja de Cristo. Há um mundo que todos os dias trama com as ideologias mais vãs contra a comunidade dos santos. E é nesse mundo que nós vivemos. Jesus, ao nos salvar, não fez uma operação extração, tirando-nos daqui e levando-nos para a eternidade de imediato. Antes, Ele nos deixou no mundo, Ele nos enviou ao mundo, neste mundo que é um covil de lobos vorazes, tentando e intentando o tempo todo nos devorar. O mundo está aí, meu querido. Quando você sai de casa para a escola, sai de casa para o trabalho, sai de casa para a academia, sai de casa para a praça, entenda, existem hostes do mundo, ecos do mundo, tentando ensurdecer a sua fé. E não dá para brincar com isso. Mas quando você está na sua casa, no seu quarto, no lugar mais privativo possível, ali também a guerra não cessa. Porque há uma inimiga desgraçada chamada carne. E ela continua lá. Quando nós fechamos as portas, e então pensamos, estamos livres do mundo, a carne esperneia dentro de nós, dizendo, eu ainda estou aqui. Ou você não sofre isso? Parece que a gente ora e termina de orar, essa maldita carne, mais uma vez, berra dentro de nós, dizendo, eu estou aqui. A gente sai de um culto, muitas vezes abençoado, edificado, e quando a gente entra no carro, chega em casa, a nossa carne, mais uma vez, expressando a natureza adâmica que ainda reside em nós, diz, eu estou aqui. E ela não nos deixa em paz. Como se não bastasse o mundo e a carne, ainda há o maligno. Quando Jesus, na oração dominical, ensinando os discípulos a orar, falou, Pai, e livra-nos do mal. A melhor tradução para mal ali seria um mal personalizado, um mal pessoal, o mal maligno. Livra-nos do maligno. Lembra da oração do Pai Nosso, que a gente conhece? Não nos deixes cair em tentação e livra-nos do maligno. A ideia é do mal pessoal, de alguém que tem forma de mal. E quem é que tem forma de mal, senão Satanás? Jesus então ensina que nós devemos orar por proteção das nossas almas, por proteção da nossa fé, porque o maligno está o tempo todo a nos atacar. A Bíblia diz que Satanás, como um leão, está rugindo, andando em nosso derredor, esperando alguém que vacile para poder tragá-lo. O que eu quero que você entenda é, cristão, você está sob ataque. Se você fechasse no seu quarto, dentro da igreja, ou quando você colocar o pé lá fora, você terá o mundo, a carne e o diabo contra você. O que fazer então, pastor? A semelhança do Cristo, orar. Nós precisamos aprender a orar pelas necessidades que Cristo elencou quando falou de oração. E uma delas é necessidade de proteção. Quando vocês forem orar, lembrem de orar, Deus, livra-me da tentação e livra-me do maligno. Livra-me da minha carne, livra-me de mim mesmo, livra-me desses encantos falsos e das luzes falsas deste mundo, e sobretudo, livra-me de Satanás. Nós precisamos orar, meus irmãos, para que o Senhor nos livre. Porém, mais do que isso, nós precisamos confiar naquele que ora por nós. A sua oração, por melhor que seja, por mais fervorosa, por mais intensa, ainda não basta.
Sabe o que de fato nos protege e livra? É a oração do nosso Senhor por nós. O que me encoraja nas minhas lutas não é saber que eu consigo orar, ainda que isso seja uma grande bênção e um refúgio, um esconderijo na guerra. Mas o que me dá verdadeira força é lembrar, segundo o texto, que o meu Deus, na pessoa do Cristo, intercede por mim, Ele ora por mim. Durante seu ministério terreno eu falei que Cristo orou, sua vida foi banhada em oração, mas digo mais, ainda hoje as Escrituras afirmam, Ele vive a interceder à destra de Deus pelos santos. Sabe, meus irmãos, quando eu esqueço de orar pela proteção da minha alma, quando eu esqueço de orar para que Deus me livre dos meus caminhos e das minhas ideias que são tortuosas, quando eu esqueço de orar para que a tentação pela graça seja vencida, eu sou lembrado de que Cristo nunca cessa de orar por mim. Que coisa maravilhosa! É sempre bom ouvirmos do outro: eu estou orando por você, meu irmão, estou orando por você, minha irmã. A gente fica feliz, há uma alegria, há um sentimento de exultação e de júbilo, sabemos que estamos debaixo dos joelhos de outro alguém, que existem pessoas intercedendo por nossa vida, por nossa família. Que bênção é isso! Mas eu queria dizer para você, alegre-se muito mais nessa noite em saber que Cristo Jesus ora por você e intercede por sua alma, e o Espírito, com gemidos inexprimíveis, tem levado diante do Senhor as orações que você nem mesmo consegue fazer. Essa é a grande bênção do Evangelho. Cristo ora pelos seus, Cristo intercede pelos seus. Ele, como grande sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, se coloca diante do Pai em nosso favor. Grande bênção há nisso. Cristo intercede pelos seus. Mas nessas lutas, para além de saber que Cristo ora por mim, e encontrar nisso âncora, quando me vejo cansado e fraco, esbofeteado de um lado e do outro, eu lembro: Cristo ora por mim. Mas para além disso, sabe o que eu lembro também? Por 7 vezes, você pode depois ir grifando, na sua Bíblia, aparece nesse texto, expressões que denotam a bendita doutrina da eleição. Sabe o que me dá segurança nessa guerra? De que eu não serei vencido, de que por mais que eu tropece e caia, e que saia cambaleando vez por outra, eu ainda assim serei segurado e chegarei ao destino final. Sabe por quê? Porque eu sou dele, e Ele é meu, e isso é inviolável. Ninguém rouba, ninguém quebra a fiel promessa de que aquele que me escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo, me guiará nele até o dia final, onde me dará a sua coroa, a coroa da vida eterna. Saber que nós somos dele. Veja que o texto diz: os que me destes, aqueles que eram seu, que tu me confiastes. Essa linguagem é: Senhor, eles são teus, não os deixe cair, porque eles pertencem ao Senhor. O Senhor me confiou, mas eles são teus. João 10 alude a essa mesma verdade, quando Jesus fala na configuração do pastor e das ovelhas, dizendo: eu sou um bom pastor, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, tudo mais. Chega um momento que ele diz assim: as minhas ovelhas estão nas minhas mãos, e ninguém há que possa as arrebatar das minhas mãos. Sabe o que traz segurança para nós, para a nossa fé, no meio das tantas batalhas que diariamente travamos? É sabermos que aquele que nos tem não nos solta por nada. Nós somos do Senhor, e Ele é nosso, e Ele nos tem guardado em suas mãos, Ele nos tem sustentado, e nem a carne, nem a morte, nem o inferno, e nem Satanás são capazes de nos arrancar das mãos poderosas do nosso Deus. Essa é a bendita esperança que o Evangelho nos confia, no meio das lutas que travamos contra o pecado, contra o mundo e contra Satã. Deus nos segura em suas mãos. Nós somos do Senhor, porque Ele nos escolheu antes da fundação do mundo.
quando eu lembro que posso perecer, eu lembro imediatamente que aquele que me segura não deixa que isso aconteça. Quando eu olho para as minhas pernas fracas, e quando me vejo na possibilidade de escorregar, eu lembro-me que aquele que me detém em suas mãos não me largará por nada. E isso traz confiança à minha alma, porque eu sei que seguro estou e não temo o temor do mal, sim, guardado pela fé em meu Senhor. Ele me sustenta, Ele me tem em suas mãos. Eu quero, portanto, encerrar a minha palavra nessa noite, dizendo que há 3 motivos, então, para que um cristão encontre segurança em meio às lutas que lhe são propostas todos os dias, pelo mundo, pela carne e pelo diabo. Primeiro, a convicção de que nós temos um intercessor incansável, que diuturnamente se coloca diante do trono de Deus a interceder por nós. Segundo, a confiança de que aquele que começou a boa obra em nós haverá de completá-la até o dia final. Deus não apenas nos salva pela graça, mas por essa mesma graça, Ele nos mantém na salvação até o dia final. Não tem esse negócio de, olha, pastor, Deus me salva pela graça, e depois diz, agora viva, meu filho, se esforce e eu te ajudarei. Isso é coisa do cão. Deus diz assim, eu que te tirei do inferno, sou eu quem vou te segurar, sou eu que vou te ajudar, sou eu que vou te conduzir até o dia final, porque se eu te soltar por um momento sequer, você perece na mesma hora. Não tem a ver com a nossa capacidade de corrida, tem a ver com Deus ser misericordioso, poderoso e gracioso em nos sustentar nessa caminhada. Por isso que, para a terminologia da famosa perseverança dos santos, eu tenho preferido a preservação dos santos, porque no final das contas nós perseveramos porque Ele nos preserva, nós nos mantemos na caminhada porque Ele é quem nos guarda, Ele é quem nos sustenta, Ele é quem nos fortalece, e Ele faz isso por sua graça e porque Ele nos escolheu para sermos seus. Ele cuida de nós. Mesmo sabendo disso, cabe-nos um chamado à perseverança, sabendo que esta perseverança está atrelada à preservação que dele procede, mas há um chamado para nós, para que sigamos. E agora eu falo para você que talvez já está cansado de lutar, dizendo, pastor, são bombardeios todos os dias, e quando eu estou tentando me colocar de pé, ou quando Deus talvez está me levantando de novo, eu estou no chão. Talvez você é um cristão que se sente um fracassado nas suas lutas espirituais, que nunca consegue vencer a tentação, diz assim, pastor, eu não consigo. Eu queria dizer para você que há em Cristo Jesus poder suficiente para você, querido cristão, apesar das suas fraquezas, para que nele você vença as suas tentações. Há poder nele para que você entrave essa luta vitoriosamente. Ele está intercedendo. E o mais impressionante é que às vezes a gente olha para aquelas lutas de ringue e você vê alguém do lado de fora torcendo, dizendo assim, vai dar certo, só com o outro lado agora, um direto. E a gente fica ali torcendo. Não, eu não estou falando de uma ajuda desse tipo de Cristo. Eu estou falando de alguém entrando no ringue, segurando em suas mãos e travando essa batalha com você. Eu não estou falando de um Cristo que torce pela sua vitória. Eu estou falando em um Cristo que te fortalece na sua própria força para essas batalhas, rumo a esta vitória. Há uma canção do cantor cristão que diz assim, não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Obviamente que essa fidelidade, ela nasce no fato de que Ele, na sua justiça, nos faz santos, retos e fiéis diante de Deus. As minhas últimas palavras são
de Judas, quando disse no final da sua carta: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Aquele que é poderoso para vos guardar. Nós temos alguém conosco nas lutas diárias que precisamos travar.